Fala galera, Gás da Colina na área. Venho fazer aqui esse vídeo por uma novidade que estamos inserindo no nosso canal do Gás da Colina, que é o seguinte: vamos dar as notas para a atuação dos atletas do nosso clube na grande vitória que a gente teve ontem em cima do poderoso Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Então nós vamos começar a dar as notas e falar brevemente sobre a performance de cada atleta, tá certo? Isso aqui vai ser uma média, tá, de todos os elementos da bancada do Gás da Colina, e nós vamos falar um pouquinho sobre como cada atleta performou, e depois na live de terça-feira, às 20h30, vamos falar mais a fundo sobre o jogo em si, tá? Tá certo? Então vou começar aqui, falar do Léo Jardim, que teve uma média de 9,4. Realmente ele foi um monstro ontem, ele defendeu muito. Praticamente todas as bolas que foram no gol ele conseguiu tirar. Infelizmente não deu para ele pegar aquela que o zagueiro conseguiu bater no canto, mas enfim, ele fez muito ontem, fez muito. E calou a boca de muitos críticos, ainda tem essa questão. O Puma teve 6,4 de média. Eu, pessoalmente, eu não é que eu tenha desgostado da atuação dele, não. Eu até gostei. Eu só acho que aquela bola no final que ele perde, para mim já perdeu ali pelo menos já meio ponto. Se a nota dele era 6, já perdeu meio ponto ali. Se fosse 7, perdia mais meio ponto, 6,5. Enfim, não pode dar esses moles, entendeu? Mas fez uma atuação, de certa forma, segura, mas esse lance eu acho que manchou um pouquinho a atuação dele. Então, 6,4 a média dele. O próximo atleta foi o Robson Bambu, 7,8 de média. Um jogador que era muito contestado e que ninguém o queria como titular e fez um jogo muito seguro, tá? Fez muito bem na partida. Ainda viu um cartão amarelo de forma injusta, que a bola bateu na barriga dele, ele reclamou e viu o cartão amarelo. Foi muito bem no jogo, anulou lá os atacantes lá do Atlético Mineiro e teve a média 7,8. Léo Pelé, para mim foi outro que fez uma exibição muito boa. Ele anulou somente o Hulk. O Hulk tentava virar, ele não deixava virar de forma alguma. Ele fez um partidão. A média dele foi 8,3 e tá crescendo cada vez mais o nosso capitão. Muito bem mesmo, tá? 8,3 para o nosso Léo Pelé. Piton, também gostei da exibição dele. Eu acho que sempre que pôde ele tentou chegar na frente, mas foi muito prejudicado também pela forma como o Vasco jogou, principalmente no segundo tempo sem ter a bola. Então ele pouco subiu, mas quando ele subiu foi perigoso, tanto que ele fez uma assistência para o PEC. Média dele é de 7 do Piton. Rodrigo teve uns ganhos e perdas no meio campo, mas no cômputo geral eu acho que ele foi bem, conseguiu roubar algumas bolas. Também ele entregou algumas bolas que não se pode entregar, mas no cômputo geral foi bem e teve uma média 7,2 por nós aqui do canal. Andrei, ele faz o gol, né? O primeiro, abre o placar com aquele gol de cabeça, um fundamento que ele é muito, muito bom. Então ele realmente consegue fazer esse gol, que foi importante para o caminho da vitória. E teve uma média de 8. Teve uma participação boa no meio campo também. E eu acho que sim, acho que é somente isso mesmo. Ele realmente foi um jogador que no meio campo foi importante. Roubou muitas bolas, teve alguns lances que ele perdeu, mas é isso aí. Dentro do jogo, ele parece que vem evoluindo. Isso é o mais importante. Jair, 7,3 a média do Jair. Para mim foi uma das melhores partidas que ele fez com a camisa do Vasco. Ele comandou o meio campo ali ao lado dos colegas dele, mas ele realmente foi importante, sofreu faltas, soube catimbar o jogo, soube enervar os adversários, e então isso é importantíssimo. 7,3 para o nosso Jair. Peck, o tão contestado Gabriel Peck, ontem fez uma partida muito boa mesmo. Ele fez o gol, deu assistência e lutou muito na questão que sempre todo mundo fala que é o principal dele, que é a questão tática, né? De ele realmente ajudar na questão defensiva. Mas ele, além disso tudo, ele ainda jogou. Ainda teve um outro chute que ele fez que o Everson defendeu. Então, 9,1 a média de Gabriel Peck.
Alex Teixeira. O Alex Teixeira, eu acho que ele foi um pouco prejudicado pela forma como o Vasco jogou. Então o Vasco não tinha a bola no pé, então isso foi muito prejudicial para ele. Ele tentou ainda, lutou no que foi possível, mas ele teve um pouco apagado do jogo. 6,1 a média do nosso Alex Teixeira. Pedro Raul, para mim, realmente foi um dos que esteve mais abaixo do nosso time. Nota-se perfeitamente que tá faltando confiança a ele. Todo tipo de lance que ele perde, ele fica chateado, revoltado. Então eu acho que ele realmente precisa de ganhar mais confiança e ver como é que tá a preparação física dele, que parece que ele, para arrancar, ele parece que se arrasta demais, parece que não tá conseguindo, parece que tá com o freio de mão puxado. Foi importante em alguns momentos do jogo, né, em raspar umas bolas de cabeça, mas agora a nível de você pegar a bola e virar para jogar, ele tava difícil, ele não tava conseguindo praticamente fazer lance nenhum ontem, assim, em relação a isso. Média dele, 5,2. Agora eu vou falar dos que substituíram, que foram importantes também, tá? Que deram um gás novo para o time. O Marlon, 5,9 a sua média, eu acho que ele ajudou, de certa forma, ali o time a ter um pouquinho de válvula de escape, mas foi prejudicado também no mesmo esquema do Alex Teixeira. O Vasco não tinha a bola, principalmente no segundo tempo. O Vasco mal teve a bola no segundo tempo, então fica muito complicado para o jogador sair jogando. Já falei a média, 5,9. PV, o nosso Paulo Vitor, a média dele foi 4,6. Entrou ali se eu não me engano, aos 30, mais ou menos, ali 30 e poucos do segundo tempo, com o Piton muito cansado. Assim, não atrapalhou e também não ajudou, então ele ficou ali mais ou menos ali nem fede nem cheira, como se costuma dizer. Mas, enfim, média 4,6 para o nosso Paulo Vitor. Figueiredo, o Figueiredo ajudou um pouco ali na recomposição, ainda tentou puxar umas bolas para frente, mas realmente estava muito difícil do clube conseguir algum tipo de lance em relação a isso, porque a gente não conseguiu jogar. Então ele foi prejudicado muito nisso. Mas deu força ali e ainda deu umas esbarradas lá no Patrick, principalmente. E ele na questão de física, ele se impõe, né? Então isso é importante. 5,4 para o nosso Figueiredo. Barros, eu acho que ele deu um pouco de fôlego ali no nosso meio campo. Tá? Ele foi importante também em recuperação de bolas e mostrando força. 5,8 a média do nosso Barros, do nosso Índio. Galarza, entrou ali faltando 5 minutos para acabar o jogo, né? Então, quer dizer, ele não teve muito tempo para se mostrar. Correu, lutou e tal, mas não teve muito o que fazer. Nota 4 para o nosso Galarza, nosso Paraguai. E o nosso treinador, o Maurício Barbieri, ele teve uma média de 7,5 aqui por nós. Eu acho que assim, ele montou um esquema de jogo bom, tá? Contra um adversário muito complicado. Eu acho que ele soube ler o jogo. Eu só acho que ele não deveria ter deixado o clube ter ficado muito sobrecarregado sem a bola, principalmente no primeiro tempo. Recuou demais as linhas e chamou o Galo completamente. Então aí o Galo criou várias oportunidades ali e que o nosso Léo Jardim realmente brilhou. Quando entra o segundo tempo, aí sim, aí eu digo que realmente ele soube se defender. Só que eu acho que a gente também tem que ter a bola. A gente não pode deixar somente a bola com o adversário. Eu acho que faltou esses quesitos aí, mas a vitória foi importantíssima. A gente estreou o Campeonato Brasileiro com uma excelente vitória, com um adversário realmente muito difícil, um adversário que luta pelo título. Então eu acho que é muito positivo o que a gente viu ontem no jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro. Tá bom? A gente espera agora que realmente evolua e que o jogo contra o Palmeiras, mais um jogo muito difícil, que a gente continue no caminho das vitórias e que o time consiga realmente melhorar a performance individual dos atletas. Valeu, galera! Essa aqui é a apreciação dos nossos jogadores para a partida contra o Atlético Mineiro. Um grande abraço a todos, tá? É o Gajo da Colina, Vasco sempre. E fui!